tem movimento em defesa dos médicos, tem movimento em defesa do próprio cumprimento da Constituição e da nossa democracia, da participação popular. Nós não sabemos ainda, hoje é muito recente, né? A Copa acabou ontem, né? Eu não tive notícia até agora de nenhuma manifestação que venha acontecer ou que esteja acontecendo, mas eu creio que o tempo vai ser capaz de moldar isso daí, né? Vai ser capaz de colocar na cabeça das pessoas aquilo que efetivamente elas querem. Mas o mais importante disso tudo é que o brasileiro notou novamente que quando ele se mobiliza de maneira séria, de maneira ordeira e etc., ele consegue alcançar as suas causas. No que diga respeito a essa preparação do Estado, realmente não havia. O Estado não estava esperando isso, né? Não havia essa possibilidade de manifestações dessa natureza, é algo que foi surpreendente e as nossas polícias, elas não estão, salvo o melhor juízo, elas não estão preparadas para esse tipo de confronto. Elas estão muito bem preparadas, algumas muito bem estruturadas para combater a marginalidade, o banditismo, etc., mas não esse tipo de manifestação que é feita por pessoas, a princípio, de bem e outras que são bandidos mesmo se infiltrando ali para conturbar o movimento. Pois bem, a partir do momento em que a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das guardiãs da Constituição, uma das funções essenciais da Justiça, faz um comunicado prévio à polícia, avisa que ali estão representantes da Comissão de Direitos Humanos e outros advogados para fazer um movimento ordeiro e etc., isso daí é claramente um absurdo a forma como há esse confronto, né? Por quê? Porque há uma certa até antipatia de o que vocês estão fazendo aqui no momento em que nós, da polícia, vamos confrontar com manifestantes vândalos, né? Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês vieram para defender bandidos? E não é essa a causa. A causa defendida, a gente tem que lembrar que ali, em torno de 30, 40 mil pessoas mobilizadas em torno desse evento, existem pessoas manifestando pelos médicos, pelos enfermeiros, outros manifestando pelos direitos humanos, e vão haver sempre vândalos infiltrados, né? Difícil peneirar isso daí. Você sabe a impressão que dá pra gente? É que o Estado, nesse momento, ele ficou como aquele pai, aquela mãe que está criando um filho adolescente e o filho, enquanto era criança, ele estava sempre obediente e etc, não questionava nada. E chega numa certa idade, ele começa a questionar por quê, quer sair, quer ir pra balada, quer não sei o quê. E o pai e a mãe ficam desesperados e começam a querer coibir com força, com violência. E aí o filho se rebela e sai de casa e começa a brigar. Porque você pensa bem, o Estado, que deveria ter o controle, não é? O controle inclusive emocional, e a polícia, eu ouvi um policial dizendo assim, eles jogaram bomba contra a polícia. Não, eles jogaram bomba contra o Estado, porque nós representamos o Estado. O Estado que deveria ter o controle emocional, não teve, né? Perdeu o controle. E aí você vê, você tem, como foi a última manifestação aqui em Belo Horizonte, aproximadamente 100 mil pessoas, né? E segundo a polícia, quase 70 mil, mas as pessoas disseram que certamente tinha mais, 100 mil pessoas, ou que fosse 70 mil, elas sendo prejudicadas por um grupo de 200 pessoas, ou menos, pessoas que estavam ali realmente para bagunçar a coisa. E aí o Estado se deixou levar por um grupo muito menor. Quer dizer, isso mostra realmente que as pessoas que estão no governo, elas não estavam preparadas para isso. Quer dizer, nós estamos sendo governados por pessoas que não sabem como nos governar. Mas aí será que isso aconteceu, doutor Arthur? Não é porque os nossos governantes, eles já entram com a motivação errada no sistema governamental, eles não estudam antes o que estão indo fazer. Isso, um exemplo claro que eu quero usar aqui para citar o que eu estou falando, para ilustrar, o próprio candidato a deputado, que foi muito bem votado, o Tiririca, quando foi candidato e ganhou, né, ele disse assim, olha, eu não sei o que um deputado faz, mas se você me colocar lá, eu vou descobrir e te conto. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o indivíduo já entra, e o Tiririca teve, vamos dizer assim, a cara de pau de dizer. Mas e os que não disseram, mas que também não sabem o que estão fazendo lá, não sabem o que é a Constituição, não sabe nada, não é? E aí a gente está na mão dessas pessoas, será que o problema não é esse? Ano que vem tem eleição e a gente tem que começar realmente a pensar nas pessoas que têm preparo e como é que é esse preparo que eu tenho que buscar no meu candidato. Sabe o que é um paradoxo, pastor? É porque, por exemplo, se a gente olha o caso do Tiririca especificamente, como o senhor puxou aí, o caso do Tiririca, ele é um dos parlamentares mais frequentes e com menor índice de gastos de verbas da Câmara dos Deputados. Outro que surpreende aí, vários desses surpreenderam, Romário, Bebeto, enfim, todos esses com um índice de frequência muito grande, talvez porque eles não soubessem ou não foram ainda viciados pelo que é a política, ou a politicagem, vamos dizer assim. No que diga respeito à preparação das nossas forças, das nossas polícias, é importante a gente destacar o seguinte,
a linha de frente que vai ali para o confronto dos policiais, dos militares que tem que ali enfrentar, você imagine, você tem um contingente de 2.000 homens contra 100 mil ou 70 mil, né? O respeito ainda existe, mas a partir do momento em que se joga uma bomba contra o policial militar, de fato ele é uma autoridade estatal, de fato ele é o próprio Estado. Isso também é da mesma forma absurdo e da mesma forma afronta direitos fundamentais. Agora, quando a gente diz assim, é importante notar que o governador ou as outras autoridades, secretário de segurança, eles são extremamente bem preparados no que tange ao conhecimento, né? O nosso governador, por exemplo, ele é um extremo conhecedor do direito constitucional, dos direitos das pessoas, direitos humanos, etc. Ali o Estado perde um pouco do controle. Porque o que ele diz é assim, vai lá, tente dar uma manifestação pacífica e, claro, se houver algum tipo de abuso, vocês têm que agir, né? Agir sempre dentro da hombridade, sempre dentro da possibilidade de assegurar direitos fundamentais daqueles que não são os baderneiros, né? Eu acho que é muito difícil a gente falar de fora, a gente falar sem estar ali no confronto, mesmo você estando do lado de cá, da população, que vê ali na frente o estádio de futebol, que você quer chegar até lá para ser visto pelas câmeras da FIFA, e do outro lado também o policial que tem que impedir aquilo ali. É muito momentâneo, é muito difícil da gente apurar isso daí de fora, esse momento político de fora, né? O policial ele vai se sentir, sim, de certa forma, acuado, porque ele é ser humano, ele é gente, ele tem os seus sentimentos, né? E, da mesma maneira, o cidadão comum ele vai se sentir afrontado pelo fato do policial ter atirado, eventualmente, num vândalo que estava ao seu lado, né? Isso gera um movimento em massa, e os movimentos em massa a gente sabe que nunca são ordeiros da maneira que deveriam ser. Né? Eu queria pontuar uma questão que eu acho muito importante em relação às causas que foram levantadas. Primeiro, a gente sabe que a manifestação começou, o pontapé inicial foi a reclamação pelos 20 centavos, o aumento da tarifa e o transporte público, né? A qualidade e a melhoria desse transporte. Mas depois disso começou a surgir várias outras causas que a população começou a pontuar. E em um determinado momento a gente viu ali várias causas, corrupção, saúde, educação, cada um apontando um problema. Isso. Mas eu ouvi alguns especialistas dizendo o seguinte, olha, a população precisa vigiar para não se perder em meio a tantas reivindicações. É preciso oferecer uma alternativa para que seja cobrado. Mas, por um outro lado, eu ouvi um outro especialista, um sociólogo, dizendo o seguinte, olha, eles estão querendo que a população faça o trabalho que é deles, que é dos governantes. Eles que devem oferecer essas alternativas. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A população deve oferecer essas alternativas ou simplesmente apontar os problemas? Nós somos representados dentro dessa democracia, né? Nós vivemos uma democracia semidireta em que há momentos que nós participamos diretamente e há momentos em que nós somos representados. Quem me representa, ele deve fazer a minha vontade, né? O meu clamor. Claro que esse clamor ele tem mecanismos de direcionamento, ele tem mecanismos de seleção para eu saber exatamente o que você quer com a saúde. O que é melhoria da saúde para você? E o que parece é que nesse movimento, ou nesses movimentos, não há uma bandeira específica a respeito do que seja a motivação. Se os médicos vão reivindicar, possivelmente seja por melhores condições de trabalho, por segurança, por melhores salários. Se a população em geral vai reivindicar por melhoria da saúde, não é por isso. Não é pelo aumento do salário dos médicos. Sim. Talvez seja porque ela viu um estádio como o Mané Garrincha ser construído e não vê do lado ser construído um hospital tão bonito, tão moderno, tão limpo, tão não tem uma cidade rígido. Em torno do estádio. Exatamente. Né? Se eu vou reivindicar por educação, que tipo de educação que eu estou reivindicando? As professoras reivindicam de uma maneira, eu reivindico pelo meu filho, né? Os estudantes reivindicam de outra maneira. Então, aparentemente, as lideranças não surgiram nesse movimento. Se por um lado é bom, porque a gente desvincula de partidos políticos, de bandeiras tão retrógradas dentro do nosso Estado, por outro lado, isso acaba criando uma dificuldade do próprio poder público saber o que a população quer.